Medo do fracasso. Quem não experienciou isso em algum nível, em algum momento, né? E quantas vezes a gente não faz um movimento, não faz uma escolha porque tem medo de fracassar. O quanto que um medo de fracassar paralisa a gente, paralisa as nossas criações e mata a gente um pouquinho mais a cada dia. Bom, sendo muito sincera com vocês, eu achava que eu nunca gravaria um vídeo como esse, porque eu achava que eu nunca conseguiria superar o medo do fracasso, que com certeza era uma das piores dores, se não a pior dor. Eu lembro que quando eu fazia terapia, sempre o fracasso vinha em algum aspecto, sempre. Então eu sempre tinha medo de fracassar e aí eu evitava. E aí quando a gente ia investigar qualquer coisa, pum, eu tenho medo de fracassar. Pum, eu tenho medo de fracassar. E eu achava que não ia ter solução, que eu ia sempre bater de cara com isso e falar, daqui, guerra perdida, sabe assim? Não, senhor, senhora, senhore. Na dica de nada. Consegui limpar isso e se eu conseguir, tu consegues também. Aquela pessoa gritando lá na rua, interagindo no meu vídeo, consegue também. Que chegue nela, se for contribuição. Deixa ela dar um momento dela ali. Pronto, hablou. Seguinte, o que eu acessei para conseguir começar a parar de ter medo da frustração? Primeiro, se nasceu pronto, nasceu tarde. Cara, eu escutei isso de um Shark Tank. Em algum Shark Tank, alguém falou, acho que até uma moça, mas eu não lembro quem foi, virou e falou, se nasceu pronto, nasceu tarde. E aquilo, bum, grudou na minha cabeça, nunca mais saiu. E o que isso significa? Porque muitas pessoas ouvem, mas não entendem. Significa dizer que primeiro a gente cria e depois a gente refina. Se você refinou antes de criar, meu amor, nem veio ao mundo. Essa que é a verdade. Nem veio ao mundo. Porque para pra pensar. Sempre que você pensa em construir algo, você fala, não, tudo tem que estar muito perfeito pra conseguir. Não vai rolar. Eu tava vendo agora, eu trazer um exemplo atual, né, do momento. Se você tá vendo esse vídeo um ano depois, vai ouvir só a fofoca. A Boca Rosa lançou o Boca Rosa, ponto, né, que é só Boca Rosa, em que a marca dela é cinza e tal, e tem uma boca, uma coisa bem simples. E eu vi um story dela que eu não prestei atenção exatamente do que ela tava falando, ainda não saiu do que ela tava falando, talvez. Mas algumas pessoas estão reclamando do stick, que os produtos dela agora são stick. Que é tipo uma barrazinha que você gira e sai o produto. Pelo que eu entendi é isso. E as pessoas estão reclamando que tá vindo quebrado, derretido, sei lá, algumas coisas assim. Isso eu vi no TikTok. E aí ela postou um story assim, sumida por motivos de ouvindo vocês. Sendo que ela fez uma estratégia absurda pra fazer um produto que funcionasse. Só que, meu amor, só quando vem pra essa realidade, só quando você cria e transforma em algo real, que você consegue descobrir o que precisa ser ajustado. Não é na mente. Você pode relaxar a sua mente com isso. Entende? E aí ela tá ajustando. Imagina se ela entrasse no, putz, fracassei. Vou fechar a minha empresa. Não tem sentido nenhum. Por que com você seria diferente? Ai, Juliana, mas eu tenho vergonha das pessoas saberem que eu errei. Ok. Vamos lá. Primeiro, o que é erro? É dizer que eu não acertei. E o que é acerto? É os meus planos saírem como eu imaginei. Quando que os planos saem como a gente planeja? Exatamente igual. A gente tá aqui para abrir espaço para que o universo faça o trabalho dele. Você não faz todos os trabalhos. Senão você vai ter um burnout, minha filha. Burnout não é só em empresa, não. Não é só sendo ali empresária ou CLT, não. Você pode ter burnout da tua vida. Nesse ritmo aí. Só que aí a gente não chama de burnout. A gente chama de quê? Crise de pânico, crise de ansiedade, blá, blá, blá. Entendeu? É o excesso de tentar controlar tudo. Delegue. Delegue, honre o seu tempo e delegue. O seu trabalho é apontar, o universo, eu quero isso, eu escolho isso. E o universo é o que faz o como. E como que a gente vai fazer isso acontecer? Deixa comigo que esse trabalho é meu.
Solta essa mochila do como que não é problema seu. Sai do julgamento de certo e errado. Não existe erro. Você só fracassa quando você para de tentar. O que é o fracasso? É o parar de tentar. E ainda assim, isso não é fracasso. Às vezes, a energia que se requeria era só aquela. Só criar até aqui. Daqui outra pessoa toca. Já pensou nisso? Que o seu trabalho não era criado do início ao fim? Ou que de repente o fim já chegou, só que você não sabia que esse era o fim, você achava que o fim era outra coisa? Uma coisa que eu aprendi muito grandiosa é que só o que importa é a energia do movimento. Mais nada. Mais nada. Então, se você reconhecer que o que importa é que você está constantemente escolhendo, experienciando e aprendendo. E sobre a questão das pessoas te julgarem e você sentir vergonha, primeiro, interessante ponto de vista que elas têm esse ponto de vista. Segundo, que foi uma coisa que eu escutei no Call to Courage, da Brené Brown, alguma coisa assim, que atualmente ainda tá na Netflix, você vai saber quando você tá vendo esse vídeo, que é chamado pra coragem, alguma coisa assim, Call to Courage, call de ligação, né, de chamado, to courage, pra coragem. Se você quiser pesquisar, indico assim, 1.000.000%, de coração. E ela fala que é muito fácil as pessoas julgarem quando elas não estão no ringue da vida. E aí o ringue, na minha opinião, não é na briga, na batalha, como eu sou guerreira, porque aí você vai criar guerra, filha. Guerreiro não é vencedor. Percebe? Guerreiro guerreia, esse é o trabalho dele. É só tomar porrada, tomar porrada, tomar porrada. É isso que tu escolhe pra tu? Tomar porrada o tempo todo? Acho que não, né? Então, sai do lugar de guerreiro e sai do lugar do vencedor também. Porque se você venceu, alguém perdeu, pronto, você entrou num espaço de competição. Você vai sempre precisar lutar pra vencer. E se você fosse algo diferente de tudo isso? Sem jogo do soma zero. Percebe como é mais leve? Se é mais leve, nem que seja um pouquinho mais leve pra você. E aí quando você sai desse julgamento de fracasso, de que as coisas deveriam acontecer como você imaginou que tinha que acontecer, tem outra coisa também muito legal pra você acessar de consciência. Simplesmente, tudo tá na mais perfeita ordem. Certo? Certo. O que você veio criar aqui foi isso. Você criou enquanto tinha energia de criação. Agora você vai pra outra coisa, você vai dar outro salto. Respira um pouquinho nisso. Experimenta dizer assim, ó. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Essa é a frase maluca de Access, não é pra fazer sentido, só sinta. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Por fim, meu amor, essa coisa da vergonha que você sente, as pessoas não se importam tanto com você a esse ponto. Ninguém vai falar de você para sempre. Ninguém liga tanto assim. E te digo mais, tem uma artezinha que eu acho muito boa, que eu vi uma vez, que era uma pessoa tocando piano, e a outra que fala assim, pare, você não é bom nisso. E aí a pessoa que tá tocando piano fala assim, mas se eu parar eu nunca vou ser boa. O fracasso, a sensação de fracasso, ela acontece quando você desiste de algo que você queria continuar. Mas muitas das vezes, e só isso, mas muitas das vezes você foi até onde era requerido. Quem disse que você precisa concluir a faculdade e pegar o diploma? Quem disse que você precisa criar uma empresa e esperar ela crescer absurdamente? Quem disse que você precisa ir até o fim de alguma coisa? E quem disse o que é esse fim? Verdade, isso é verdadeiro para você? E se você reconhecesse que você criou algo novo, seguiu a energia disso e disse, pô, era o que era requerido.
E você vai criar uma coisa nova. E você só vai criar outra coisa nova. E quem disse que tem alguma coisa de errado da gente estar sempre criando coisas novas? Tendo um pensamento diferente? O medo do fracasso, ele vem do julgamento de que você tem certo e errado. Quando você entender que não existe certo e errado, pensa comigo. Assalto é errado? Sua primeira resposta talvez seja sim. Mas e se o assalto for lá do La Casa de Papel? Se você assistiu, talvez você tenha torcido para os assaltantes. Furto é ruim? Talvez você diga que sim. Mas e se for para alguém para alimentar a criança? Ai, talvez não. Tudo depende. E por que é tanto depende? Não tô aprovando o furto, tá? E nem o assalto. Preste atenção que o conteúdo não é sobre isso. Mas por que tudo é tão depende? No direito a gente tem muito isso. Ah, é sim ou não? Depende. Aí as pessoas brincam. Ah, aprendeu direitinho fazer direito, sabe? Fazer a faculdade de direito. Não é uma piada, tá? Não foi um trocadilho, não. Porque é isso. Tudo depende. Depende do ponto de vista, depende da cultura. Depende. Entende? Depende de onde você está inserido. Ética é uma coisa criada. Se todo mundo acessasse só a sua própria consciência, não precisaria seguir cartilha de ninguém. Percebe? Então, toda vez que você decidir, sentir que, cara, eu tô sentindo a energia de criar algo novo, e aí você começar a se julgar, é porque eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho o melhor instrumento, eu não tenho a melhor forma de me comunicar, eu não tenho a melhor imagem, o melhor cenário, sei lá o que você vai inventar. Lembra que se nasceu pronto, nasceu tarde. Primeiro a gente cria, depois a gente refina. E não tem nada de errado em refinar, porque não tem como você adivinhar tudo. Não é nem esse o propósito dessa vida. Essa vida tem o propósito de você experienciar e aí você fazer novas experiências. Se você escolhe tudo já pronto, acabou, pô. O que você vai fazer depois? O que é isso que te dói tanto em errar? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Quem era você antes do medo de errar? E antes disso até? E antes disso até? Quem era você antes do medo de errar? Antes de te botarem o ponto de vista de certo e errado, quem era você? Verdade, o que um ser infinito escolheria? Se nada fosse a questão, nada, o que você faria? O que você escolheria? Se absolutamente nada fosse a questão, você vai escolher só por escolher. O que você escolheria? E o que você escolhe hoje? E o que você está escolhendo hoje é o que um ser infinito escolheria? Você é um ser infinito. E antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer com você uma experiência. Então eu quero que você se sente numa posição confortável. Relaxe o seu corpo, feche seus olhos. No seu momento, no seu tempo, se você sentir que é o que se requer, se você não sentir que é o que se requer, receba da maneira como você sente mais leve, tá bom? Mas se você sentir de fechar os olhos, feche seus olhos. Traga a sua atenção ao seu corpo. Coloque as palmas das mãos voltadas para baixo, encostando no seu corpo. De repente nas coxas, nos joelhos. Perceba o contato das mãos com a pele ou com o tecido. A sola dos pés. A temperatura dos solos dos pés. Perceba como o seu corpo vibra. Ele tem uma energia magnética, elétrica. Perceba. É por isso que a gente consegue levar choque, porque a gente tem carga energética. Já pensou nisso?
Isso. E agora você vai dizer ao seu corpo, corpo, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando muros e barreiras, estando conectado no aqui e agora. Estamos em um espaço seguro. E respira. E faça 3 respirações profundas. E a cada expiração você baixa mais as barreiras e fica mais relaxado. E mais uma vez. Gratidão corpo, gratidão universo, gratidão a mim que escolhi estar aqui, expandindo consciência, escolhendo criar e escolher com mais liberdade, leveza, verdade e diversão. Agora, percebe onde que você sente quando você sente o medo de errar e o medo de fracassar. Onde você sente isso no seu corpo? E traga para fora, para frente de você. Coloque na sua frente isso que você chama de medo de fracassar, de medo de errar. Isso, muito bem. Não se preocupe, o seu corpo sabe fazer isso. Não existe certo e errado, lembra? Você está indo muito bem. E agora, eu quero que você olhe para isso e perceba que tem uma bolha de energia em volta disso tudo que você colocou. E agora você vai dar o comando. Expande. Expande mais, expande mais, expande mais. E você vai perceber expandindo, simples assim. Expandindo por todo o cômodo que você se encontra. E expande mais, expande mais, expande mais. Alcançando toda a sua residência, todo o imóvel que você está. E expande mais, expande mais, expande mais. Passando por toda a rua. E expande mais por todo o bairro, expande, 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 expande. Por todo o município, por toda a cidade, pelo todo o estado. E expande mais, expande mais, expande mais, expande mais. Até expandir por todo o continente. E vai expandindo e expande ainda mais, percebendo que você expandiu para outros continentes até chegar do outro lado do mundo e expande, 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 até atingir todo o globo terrestre. E você percebe que você tem muito mais espaço para expandir. E se você der o comando de expandir mais, você vai passar as 7 camadas do planeta Terra e vai chegar em outras galáxias e expande mais, expande mais, expande mais, expande mais, expande mais, expande, 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 passando por todas as galáxias, todos os planetas, todas as constelações e expande, 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 expande mais, expande mais, expande mais, expande até passar pelo tudo, pelo nada, até chegar na fonte criadora. E perceba como você se sente onde você está agora. Isso. Vai percebendo, vai sentindo.
Muito bem. O que você sente que pode fazer aí? Existe gravidade? O que você escolhe fazer? Eu vou te dar alguns momentos para você se conectar com isso e brincar com isso. Isso. E esses momentos para você parecem horas. O tempo passa diferente. Isso, muito bem. E agora, ao voltar, que é só dar o comando que você volta, você não precisa nem fazer o caminho de volta, só em voltar, perceba que esse medo, ele sumiu. E por que que ele sumiu? Porque tudo que é mentira, meu amor, quando você expande a energia, ele não se sustenta. O medo não expandiu com você porque ele não é verdadeiro. E toda vez que você se sentir pequena diante desse medo, lembra que você não tem bordas e você é um ser infinito. Portanto, o que um ser infinito escolheria e faria nesse exato momento? Gratidão e namastê.